Olá, sou Paulo Brites, você está no meu canal, Aprenda Eletrônica com Paulo Brites, o canal que não tem propaganda para encher o seu saco. Também não tem musiquinha, vinheta, nada disso. Vamos direto ao ponto. O vídeo que eu estou gravando agora, o título é Tudo que você precisa saber para comprar um multímetro analógico. Na verdade, tudo é um pouquinho forte, mas é o essencial. Ele nasce de uma pergunta que fizeram esses dias, alguém que estava assistindo o canal. Eu estou querendo comprar um multímetro analógico e tem muita diferença do 20 mil ohms por volt para 50 mil volts, porque eu não estou encontrando 50 mil ohms por volt. E eu respondi para ele que tem muita diferença. Dei lá uma resposta, mas eu resolvi aprofundar um pouco mais a questão. Eu trato bastante desse assunto no módulo 10 do meu curso de eletrônica básica. Lá no módulo 10 eu tenho umas 5 ou 6 aulas sobre o multímetro analógico, explicando como ele funciona, etc. Muito embora, hoje em dia, não faz muito sentido investir em comprar um multímetro analógico, do meu ponto de vista. Quem tem, preserve-o. Quem não tem, dependendo do que vai fazer, eu não vejo muita vantagem em comprar, até porque você não vai encontrar por um preço acessível nenhum multímetro bom, né? Foi o tempo. Vai encontrar coisinhas por aí. Pode ser Nacional, Icel, Icari ou Minipa, que são os mais conhecidos, que são os chineses. Você vai encontrar lá o similarzinho chinês. Agora, pode ser que tenha tudo com a mesma cara, mas por dentro é diferente. A carinha de fora é a mesma, mas por dentro pode estar diferente. Vamos entender aqui o ponto principal, que eu botei aqui na figurinha, uma tarjazinha escrito assim, 20 mil ohms por volt DC, 5 mil ohms por volt AC. Vamos entender o que significa isso e qual a implicação disso. Há um mito antigo, porque o multímetro digital analógico é melhor para testar transistor. É mesmo? Isso foi no passado, era porque só tinha ele. Então, era com ele que se testava, não tinha outra opção. Eu tenho um artigo, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no meu blog, sobre um multímetro da Icel MA70, que eu detalho, explico, que andaram me perguntando se aquele multímetro era bom para testar transistor, porque ele tem lá medição de HFE, não sei o que e tal. Lá no artigo eu faço mais detalhes, não vou repetir tudo que está aqui, eu convido você a ler lá no meu blog o artigo, que eu vou deixar o link na descrição. Vamos passar então para o vídeo propriamente dito, para o assunto desse vídeo aqui. Vamos adiante para o próximo slide. Está aqui o título desse slide, que é, do meu ponto de vista, a coisa principal que você tem a olhar quando você vai comprar um multímetro analógico, entre outras coisas, mas tem que começar por aí. Sensibilidade do aparelho, ou aquilo que, traduzindo, é quilômetros por volt. Vamos ver aqui o que está aqui no boxezinho. A sensibilidade S de um instrumento analógico, e não precisa ser o multímetro propriamente dito, de modo geral ali, o instrumento, né? É importante quando ele é utilizado na medida de tensão. Só aí que ele vai ser importante. Na medida de corrente, na medida de resistência, ele é indiretamente importante. Mas vamos começar por aqui, que é o ponto-chave. O S, que é a sensibilidade, é expressa em ohms por volt, na verdade em quiloohms por volt, e está diretamente relacionada com a corrente de fundo de escala do galvanômetro utilizado. O que é isso? Quando você pega um instrumento, pegar aqui um instrumentozinho bem simplesinho, peguei aqui um, que é 20 mil ohms por volt. Se eu olhar aqui embaixo, escala de corrente dele, 50 microamperes, 0,05 miliamperes, 50 microamperes. Vamos pegar aqui o meu queridíssimo
de 1967, que me acompanha até hoje, meu primeiro multímetro, a gente nunca esquece, escala de corrente 25 microamperes. Isso é o fundo de escala. Quando você faz a medição, até onde o ponteiro vai no final. Quanto menor a corrente de fundo de escala, melhor será o instrumento e maior será o valor do S. O S é dado por 1 dividido pelo I máximo, que é esse valor máximo do fundo de escala, e vai dar em ohms por volt, que na verdade vai ser quiloohms por volt. Vamos ver um exemplo aqui dos mais conhecidos. Instrumento de 50 microamperes de fundo de escala, como essa coisinha daqui. Eu ganhei há muitos anos de um amigo. Serve. Às vezes eu uso. 50 microamperes. S vai ser 1 dividido por 50 microamperes. Vou tentar escrever aqui do lado, vamos ver se eu consigo. S igual a 1 dividido por 50 microamperes. Microamperes, micro é 10 a menos 6. Quem não sabe isso, eu tenho um e-book grátis no meu blog, ensinando a fazer essa conta. Você pode fazer também na calculadora e tal. Bom, quando você fizer essa conta, vai dar 20 mil. A conta vai dar 20 mil ohms por volt. Depois eu vou explicar por que é o ohms por volt. Se ele for um de 25 microamperes, de fundo de escala, como esse daqui, ou um 30 microamperes, como este daqui, ele também é 50 mil ohms por volt. Só que o fundo de escala dele é 30 microamperes. Se você fizer a conta com 30 microamperes, não vai dar 50 mil. Aí tem uns senões aí que eu não vou entrar em detalhe aqui. A maioria é 25 microamperes. Eu tenho um outro aqui também, que é também 30 microamperes. E esse aqui é 40 mil ohms por volt. Essa conta aqui é uma base. Então você tem os 50 mil ohms por volt e o 20 mil ohms por volt. E tem aqueles vagabundinhos aí que vende no mercado popular de 2 mil ohms por volt, 10 mil ohms por volt. Aquilo ali para criança brincar. Vamos passar para o próximo slide para ver aonde que isso interfere na medida. Detalhes sobre a sensibilidade de voltímetro analógico. A sensibilidade S do instrumento analógico depende apenas da corrente de deflexão máxima e não da resistência da bobina móvel. Esse instrumento tem uma bobina ali dentro que tem uma resistência. Não vai depender da resistência. Mas, quanto maior o valor da resistência, maior será a tensão necessária para produzir a deflexão máxima. Porque para você ter a deflexão, você precisa ter uma corrente passando na bobina. Mas para ter uma corrente, você precisa de uma tensão. Se essa é a mesma para todas as escalas, não importa quantas escalas eu tenho aqui na medição de tensão. O S, a sensibilidade, 20 mil ohms por volt, 50 mil ohms por volt, 10 mil ohms por volt, 2 mil ohms por volt, é o mesmo para todas as escalas. Agora, como é que isso vai funcionar na prática? E um outro detalhe. A sensibilidade na medida de tensões AC é pior do que na tensão AC. Por exemplo, esse instrumento aqui, que é 50 mil ohms por volt, se a gente for olhar aqui no... Está muito difícil de ver, mas eu vou ler para você. Ele é 5 mil ohms por volt em AC. A leitura em AC é ruim nesse instrumento. Todas elas são ruins, entre aspas, nesse instrumento, se você comparar com o digital. Vou fazer um parênteses aqui para falar. E qual é a sensibilidade de um digital? Varia com escala? Não. A sensibilidade de um multímetro digital é 10 megohms. Não tem por volt.
Nem se fala em sensibilidade. A impedância que ele oferece ao circuito é 10 megôhms. Nem se fala em sensibilidade aí nesse caso. Tem outros parâmetros. Isso está bem explicado num e-book meu, que eu vou deixar depois para quem tiver interesse. Quem é assinante do canal tem desconto de 20% usando lá o bônus. Depois eu boto lá o bônus lá embaixo. E assinante do canal, todos os meus produtos não tiverem promoção, você tem desconto de 20%. Então a acessibilidade em AC é pior. Vamos passar para o próximo slide para entender, na verdade, aonde é que esse negócio entra na leitura, na medição de uma tensão. Aqui vai começar o importante, e respondendo a pergunta lá do comentário, qual é a diferença? Vale a pena comprar uns 50 mil volts? Ou é a mesma coisa que o 20 mil ohms por volt? A mesma coisa, obviamente, que não é, senão existiam os dois. Mas qual a diferença? Vamos ver o efeito do voltímetro analógico sobre a carga. Então tem um circuito aqui bem basicão, mas poderia ser qualquer um, em que eu tenho uma bateria de 8 volts, uma fonte de 8 volts, com dois resistores em série, R1 e R2. O R1, eu não vou mexer nele, vai ser sempre 10 kΩ. O R2, eu vou fazer ele 10 kΩ e vou fazer ele 200 kΩ. Primeiro vamos ver com 10 kΩ. Se os dois resistores forem de 10 kΩ, esse divisor de tensão divide exatamente ao meio. Então a tensão E2, que é a tensão em cima do resistor R2, calculada, é 4 volts, porque eu estou entrando com 8, os dois resistores são iguais, então eu vou dividir a tensão na metade, é 4 volts. Então está aqui embaixo duas tabelinhas. A tabelinha para um instrumento 20 mil ohms por volt e depois a tabelinha para um instrumento 50 mil ohms por volt. R1, 10K nos dois casos. R2, no primeiro caso, 10 mil ohms, no segundo caso, 200 mil ohms, 200 kΩ. Agora, o que acontece? Então, esse E2 aqui, esse E2 que está aparecendo aqui, é o E2 calculado, teórico. Esse E2, essa tensão que aparece aqui, leitura, é o que o instrumento vai ler. Tá? Eu vou trabalhar com a escala de 10 volts DC, porque eu vou ler, no máximo, a tensão seria 8, né? A fonte é de 8, a tensão não pode ser mais de 8. Então a escala de 10 está boa. Tá? Faz de conta que o instrumento tem uma escala de 10 volts, eu vou usar essa escala de 10 volts. O que acontece quando eu tenho um resistor de 10K aqui e o voltímetro, que é de 20 mil ohms por volt, está na escala de 10 volts. Ele passa a apresentar para a carga onde ele vai medir uma resistência, alguns falam impedância, mas aqui é resistência porque é DC. Não está errado falar em impedância, porque a impedância é mais do que a resistência, mas aqui eu posso falar em resistência. Se ele está na escala de 10 volts e ele é 20 mil ohms por volt, eu multiplico a 10 por 20 mil, isso aqui dá 200 kΩ. Isso significa o quê? Que quando eu estiver na escala de 10 volts, o meu instrumento, meu multímetro analógico, vai apresentar nas suas ponteiras, quando ele for colocado no circuito, uma resistência de 200 mil ohms, 200 kΩ. E esta resistência vai ser colocada em paralelo com a carga, que no caso R2 é de 10 kΩ inicialmente. Ora, 200 kΩ em paralelo, porque aí vai estar em paralelo, com 10 kΩ, praticamente dá 10 kΩ. Porque a gente sabe que quando uma resistência é no mínimo 10 vezes maior do que a outra, o paralelo dá o valor menor.
Aqui 200K é 20 vezes maior que 10K. Então, eu não vou alterar o valor do R2. Ele vai continuar sendo 10 kΩ. Então, nesse caso, a leitura do instrumento vai dar os 4 volts teóricos calculados. Agora nós vamos trocar o R2 aqui. Vamos botar um resistor de 200 kΩ no lugar do R2. Ora, eu passo a ter um divisor de tensão, ainda sem colocar o instrumento, só o divisor de tensão, de um resistor de 10 kΩ com outro de 2 kΩ em série, de 200 kΩ em série. Se eu recalcular a queda de tensão teórica que aparece em cima do R2, eu não vou fazer essa conta, estou supondo que quem está aqui sabe minimamente isso, senão eu recomendo fortemente o meu curso de eletrônica básica, porque já deveria saber. É uma conta muito simples, trabalho com lei de Kirchhoff, lei de Ohm, nada do outro mundo. Teoricamente, em cima do R2, eu tenho 7,61 volts, arredondando. Mas como o meu instrumento está na escala de 10 kΩ por volt, como o meu instrumento é de 20 mil kΩ por volt, vou repetir aqui porque eu me enrolei. A sensibilidade do meu instrumento é 20 mil kΩ por volt. E ele está na escala de 10 volts, a resistência que ele vai oferecer ao circuito passa a ser 10 volts, que é a escala, vezes 20 kΩ, que é 200 kΩ. Então, o instrumento passa a oferecer ao circuito uma resistência de 200 kΩ. Então, você agora não tem mais um resistor de 10K com um de 200K. Você tem um circuito série, em que o R1 é 10K e o R2 em paralelo com o instrumento passa a ser 200K em paralelo com 100K, 200K em paralelo com 200K, 100K. Então você passa a ter um circuito de 10K com 100K. Percebeu? O voltímetro pesou na leitura, modificou o circuito. R2 agora, não é que ele deixou de valer 200K, mas o conjunto dele com o multímetro em paralelo transformou o conjunto de 200K em 100K. Se você fizer a conta nesse caso, a leitura que o instrumento vai dar vai ser 7,27 volts. Eu não vou fazer isso. Quer dizer, era para ser 7,61 teórico e você leu 7,27 e acreditou que é 7,27. Mas não é. Você está lendo errado. Agora vamos ver se a gente mantém tudo do mesmo jeito e usa um instrumento de sensibilidade de 50 mil ohms por volt. A teoria continua a mesma, 10K, R2 ou 200K, R2. Tudo continua igual. Quando eu colocar o meu instrumento de 50 mil ohms por volt na escala de 10 volts, ele passa a apresentar uma resistência para o circuito de 10 volts vezes 50 mil ohms por volt, 500 kΩ. Ora, se o R2 for 10K, 500 kΩ em paralelo com 10K, nada mudou. Porque 500K é 50 vezes 10K. Então, o instrumento vai ler os 4 volts teóricos. Algum errinho de leitura, mas muito próximo de 4 volts teóricos. Agora, quando eu coloco 500 kΩ, que é a resistência que o meu instrumento, meu voltímetro, está oferecendo ao circuito na escala de 10 volts, quando ele é um 50 mil ohms por volt, 500 kΩ em paralelo com 200 kΩ vai dar 142,8 kΩ, que está aqui embaixo. Ora, antes tinha dado 100. Eu
subir a resistência para um valor próximo, mais próximo do valor original, que era 200K. Mas mesmo assim, eu alterei o valor, só que eu alterei menos. Se você fizer a conta, você vai ver que nesse caso, o instrumento vai ler 7,47 volts. Ora, 7,47 volts está mais próximo de 7,61, mas mesmo assim ainda está errado, do que 7,27 para um instrumento de 20.000 ohms por volt. Percebeu aonde que entra o problema? E se eu usar um multímetro digital? Se eu usar um multímetro digital não tem problema, porque o multímetro digital pesa 10 megohms para qualquer escala. Ora, para resistências de até 1 megohm, 10 megohms em paralelo com 1 megohm, praticamente continua sendo 1 megohm. Mas se eu pegar um multímetro digital e for ler uma tensão em cima de uma resistência de 10 megohms, o 10 megohms virou 5 megohms. E aí também deu erro. Isso é preciso ter muito cuidado para perceber que o que você está lendo nem sempre é verdadeiro, porque o instrumento alterou o circuito. Antigamente, no tempo da válvula, usavam-se muitos resistores de valores elevados. Hoje já não se usa mais. Em geral, exceto alguns casos, os resistores não passam de 100K. Tem casos de 470K, obviamente, 1 megohm, mas não passa de 100K. Então, o que você tem que ter em mente? Eu estou medindo uma tensão com multímetro digital sobre uma carga que representa uma resistência, uma impedância de 1 megohm. Tá bom. Se for maior, a leitura que eu vou fazer está abaixo do valor verdadeiro. Cuidado com isso, porque você pode se enrolar e o esquema está dizendo que tinha que ter 6 volts e está dando 5,8. Ih, está com defeito. Não, talvez não esteja com defeito, só que a leitura não foi verdadeira. Agora, voltando lá para o início da minha explicação. Não vale a pena comprar um multímetro analógico, investir em um multímetro analógico, que você só vai encontrar coisas boas de segunda mão, antigas. Tem gente vendendo Samba 320X por mais de R$1.000, e tá bom, e tá bom. Não vale a pena investir para a maioria das coisas. Agora, qual é a vantagem de ter um analógico? Bom, se você está naquela de que é para testar transistor, isso aí é coisa do passado. Tem outros métodos melhores. Claro que para aquela mediçãozinha que o pessoal faz na escala ôhmica, o instrumento de 50.000 ohms por volt, ele precisa, para poder ter deflexão, na hora que você vai medir resistência, de uma fonte de tensão maior. São os instrumentos antigos que usam bateria de 22,5 volts, com mais uma de 1,5, que dá 25 e tal. E aí você tem... se aplica uma diferença de potencial maior em cima da junção, e isso melhora a leitura. Tá? Ah, mas para medir fuga, só se você está trabalhando com equipamento antigo. Tá? Fora isso, não vale a pena. Andaram falando aí que esse MA70 e um similar da Menipa, que eu não me lembro o nome, que mede não sei quanto, que mede... Não, aquilo ali é fake, porque eles usam um amplificador, não é? Eu preciso, isso eu tenho artigos sobre isso no meu blog. Aliás, eu estou colocando agora por esses dias, recolocando, que já teve lá, mas saiu do ar, eu tirei, sei lá o que eu fiz, um link com uma planilha geral de todos os artigos que eu já publiquei, que está chegando a uns 400 artigos. Tá?
Aí você garimpa lá, você vai ver que tem algumas coisas sobre medição de fuga de transistor. O objetivo aqui do vídeo não é esse. O objetivo era falar essa diferença. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, coloca no comentário a dúvida que eu respondo. E eu estou pretendendo juntar as aulas que eu tenho lá, que são 5 ou 6, sei lá, e melhorar um pouco, lá do meu curso de eletrônica online, sobre multímetro digital com mais detalhe. Mas não sei se eu vou fazer isso, que se vale muito a pena perder tempo em reorganizar aquilo ali. Mas talvez eu faça um dia, quem sabe. Se houver uma demanda, eu faço. Então, era isso que eu queria dar o recado, e agora eu vou para um recadinho final, que eu sempre gosto de dar depois que eu termino o vídeo. Eu falei no início que meus vídeos não tem propaganda dos outros, que eu não vou botar azeitona na empada dos outros, né? Ganhar aquela merreca para vender remédio para curar unha encravada, ganhar dinheiro com a criptomoeda, todas aquelas embromações lá. Mas do meu produto eu boto. Então, meus cursos online, Descomplicando o Osciloscópio, e o Eletrônica Básica Online, e breve, acredito que no mês de junho agora eu devo estar colocando no ar, o curso de Eletrônica Avançada, que é um pouco além. Alguns andaram pedindo para dar uma continuidade, outros porque já sabem. No Eletrônica Básica tem o básico, e começa com o beabá da eletrônica e da eletricidade. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link desses cursos, se você se interessar, olhar. E aí, se você for assinante do canal, você usa o cupom que eu vou botar lá também na descrição, canal YouTube, você ganha 20% de desconto nos produtos, não só nos cursos, mas nos e-books que eu tenho lá para vender. Tá? E você gostou do vídeo e não dá o like agora eu vou pedir o like, bota o comentário, principalmente se não gostou, é super importante o comentário do não gostou, claro que o outro também, mas o comentário do não gostou é importante para eu avaliar o que eu posso melhorar. Se eu puder melhorar, eu melhoro. E quiser fazer uma contribuição para ajudar em todo o processo e tal, você pode fazer uma doação diretamente para mim e não lá para os anunciantes do Google, né? Que paga uma merreca para o cara. Você tem que ter 300 milhões de seguidores e eu não estou afim de ter 300 milhões de seguidores. Eu quero ter seguidores bons. Quero ter abobrinha. Tem lá o link para você fazer a doação via PayPal, via PagSeguro da UOL ou o Pix direto, que cai na minha conta. Então, foi essa a ideia do vídeo. Até o próximo. Obrigado por ter assistido.